A obra discutida no episódio a seguir trata de temas sensíveis, como morte, suicídio e luto. Recomendamos que você ouça com cuidado e sempre priorize o seu bem-estar e saúde mental. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Bruna. E nós estamos aqui hoje para falar de aquele autor xodó de muita gente, muito amorzinho, muito fofinho, o mestre do terror, Stephen King. Fazia muito tempo que ele não aparecia aqui no Perdidos. Você gosta do Stephen King, Bruna? Eu tenho um caso de amor e ódio com ele, mas mais gosto do que odeio. Geralmente é 880 mesmo. Mas o episódio de hoje não é sobre qualquer história do Stephen King. Não é um clássico, não é aquele terrorzão de dar susto e te deixar meio desgraçado da cabeça, mas sim um conto com uma pegada um pouquinho diferente. Nós vamos falar hoje do Telefone do Sr. Harrigan, um conto até bastante recente, uma história bastante recente do Stephen King. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa história que eu achei muito envolvente, eu quero deixar um beijo para uma pessoa que é muito especial para mim, e eu já deixei um beijo aqui para ela uma outra vez, mas o beijo de hoje é muito importante, porque ele é pra minha psicóloga. Um beijo, Isabela. Porque a história de hoje é sobre luto, e ninguém melhor que ela pra me ajudar nessa situação. Vou chamar o assistente e já voltamos. O Telefone do Sr. Harrigan é um conto de Stephen King publicado na coletânea Com Sangue, de 2020. Aqui o leitor se depara com o King mestre do drama, não do terror. Se você, ouvinte, ainda não conhece essa faceta do autor, fica o nosso convite para acompanhar a história de Craig e do milionário e muito idoso Sr. Harrigan, grandes amigos, ainda que a morte os separe. Bruna, você tem uma missão. Você sabe qual é essa missão? Eu sei. Resume pra gente essa história em 5 palavrinhas, vai. Reflexiva, envolvente, emocionante, sensível e visceral. Profundo. Profundo. Por que é isso tudo, né? Porque o Telefone do Sr. Harrigan vai falar sobre uma amizade inesperada e pouco convencional entre um menininho e um senhor já bem idoso, um milionário, em uma cidadezinha do Maine, né? Porque é sempre no Maine, tudo acontece no Maine. E esses dois se aproximam porque o Craig, que é esse menininho, lê muito bem, e esse senhor tem dificuldade já em ler porque ele já não enxerga direito. Então ele contrata o Craig para ler livros para ele, e eles acabam ficando muito próximos. Até que, e isso aí nem é spoiler, até que o Sr. Harrigan morre. E aí vai acontecer um monte de situações em que vamos nos questionar: é um acontecimento sobrenatural? Essas mensagens de texto que o Craig está recebendo são do além ou não? O que você acha, amiga, por sinal? Você acha que é do além ou é só um bug no sistema? Por um momento, eu cheguei a achar que seria do além por ser o King. Mas depois eu achei que seria mais um bug tecnológico mesmo. Mas é legal você ficar com a possibilidade também, né? Sim, mas é uma história que não entrega, igual você falou, aquele terrorzão clássico do King. Ela Sim. vai pra uma vertente muito diferente de proposta. E isso eu achei muito bacana. Você já não lia há quanto tempo? Olha, assim, parar e sentar pra ler mesmo. Nossa, anos. Se entregando aqui, né? Ao vivo. Eu já me entreguei outras vezes por causa disso. Histórias mesmo fazia anos. Leio bastante, mas assim, muito tempo. E foi uma experiência, cara, foi incrível. Foi incrível. Eu brinquei com você que você me fez ler umas 100 páginas, assim, praticamente um dia. Mas valeu muito a pena. Foi uma experiência muito boa, com uma história incrível. Às vezes eu ouço algumas pessoas travarem na leitura com o King. Eu acho que é muito a história dele, sabe? Tem histórias e histórias que ele escreve. Tem algumas que ele só enrola, né? Tipo It. Carrie é estranha. Tem um livro dele que eu tenho pavor, assim. Eu não quero ver aquele livro nem pintado de ouro, que é o Revival.
e foi, assim, um dos maiores ódios literários que eu já passei. Por isso que a gente falou, ele é 880, né? Não tem meio termo com ele. É verdade. Mas essa história, apesar de não ter aquelas situações de pavor, por exemplo, Misery. Você já leu Misery? Não. Você já viu o filme? Amiga, eu acabei de falar que faz anos que eu não leio. Mas esse é muito antigo, amiga. Ai, mas eu tô desatualizada, tô feia mesmo. Misery é um livro que, sei lá, do começo ao fim você fica muito pilhado porque o tempo todo tá acontecendo alguma coisa horrível. Vou colocar na minha lista. Infelizmente é isso que nós queremos ler quando pegamos King, né? Então, do começo ao fim você fica ali, meu Deus, qual é a próxima desgraça? Mas eu acho que foi isso tão envolvente nesse conto, porque é uma outra face dele. Então, e mesmo sem essa parte desgracenta Ele da é escrita bom. do King, ele te deixa preso. Envolvido. Porque você quer saber o final. Mas, novamente, não é terror. Eu não considero terror, pelo menos. Tem eventos sobrenaturais, talvez, te deixa na dúvida. Mas, poxa, é uma leitura tão gostosa de se fazer. Eu achei muito gostosa. Eu achei ela muito mais emocional do que terror. Também achei. E o King é um excelente contador de histórias, né? Sim, ele foi o que eu falei, ele te envolve nos personagens dele, ele entrega personagens complexos que você quer saber mais deles, da história deles. Eu acho que essa é uma das maiores características da escrita dele. Personagem. Tanto é que ele tem personagens que são marcantes até hoje, né? Você falou de uma delas, a Carrie, que não deixa uma coitada em paz, né? Tudo que você vê é referência a Carrie. É, mas o livro é terrível. Mas você gostou dos personagens? Eu gostei bastante deles, sabe? Igual eu falei, a gente fica querendo saber mais sobre eles. Achei até que tanto o conto, o escrito, quanto a adaptação, um completou o outro. Entendeu? Apesar que é aquela coisa, que o escrito sempre é mais aprofundado, né, do que a adaptação, né? Apesar de ser um conto, né? Menina, então, isso foi uma coisa que eu reparei, porque aqui, ouvinte, se você não leu nem assistiu, a gente não vai segurar muito spoiler, não. Mas a gente também vai tentar dar uma moderada pra não estragar a sua experiência. E eu realmente recomendo que você leia o conto, porque é uma história curta. Se eu li, eu garanto que vocês conseguem. Tá vendo? Agora, tanto a adaptação quanto o conto tem a mesma história, é uma coisa assim muito similar. Sim. Só que, na minha opinião, a adaptação deixou de colocar algumas coisas e eu acho isso muito bizarro, porque é uma história tão curta, transformada em um filme que é uma história longa, e eles cortaram coisas. E é um filme de quase 1h30. É 1h40. 1h40, né? Eu acho isso um pouco estranho, sabe? Por que cortar isso? E os cortes, na minha opinião, deixam de aprofundar a personagem. Então, algumas coisas não fazem sentido da mesma forma pra quem leu e pra quem só assistiu ao filme. Eu acho que na leitura ela te apresenta, principalmente do Sr. Harrigan, um lado mais humano. E eu acho que dá pra entender melhor no conto por que eles se tornaram amigos. Até a parte amarga dele também, né? Eu acho que explica muito. E pensa só, por que uma criança, que ele começa criança ainda, né? Sim. Por que uma criança vai se interessar em passar tempo com um idoso resmungão, ranzinza, que tem uma péssima fama na cidade? Então, só que no filme faz parecer que ele é um carrasco. Sim. E ele não é esse carrasco todo. Sim, porque você leu o conto. Exato. E isso eu achei que pecou, como sempre. Eu acho que eles pecam muito nas adaptações do King sobre isso. Nossa, vamos falar sobre adaptações polêmicas do King, né? Porque não faltam. Não, eu acho que eles não conseguem adaptar bem. Pois é. Inclusive, tem algumas que, sinceramente, era melhor apagar da existência, fingir que nunca aconteceram. E o King tá vivo. Se um dia ele morrer, ele vai ficar se revirando lá sobre elas. Ele participa de algumas, tá? Ele não deixa de estar revirando, pensando o que eu tava fazendo. Pois é, verdade, verdade. Tem algumas, inclusive, que são, tipo, proibidas em 55 países. Então, Porque elas são tão trash. Ai, meu Deus. Tem algumas que, sinceramente, eu tenho vergonha alheia de assistir. me chama pra lista de trashes que eu gosto. Por exemplo, até uma bem recente, que foi a adaptação da Incendiária, que eu ia ver no cinema, e aí eu vi umas reviews tão horríveis e eu pensei assim, meu Deus,
Eu não vou gastar, tipo, R$25 de ingresso nisso. Então, eu não tive vontade de assistir por causa disso. Eu ouvi tanta coisa ruim que eu falei assim, cara, não vai. Mas realmente não vai. Porque tentaram fazer uma coisa meio Stranger Things e ficou muito zoado e não dá, gente, não desce, sabe? Porque eu acho que, como ele é um autor muito de personagem, tem coisas que são muito características psicológicas, são mais subjetivas, é difícil transportar isso pra tela. E fica muito raso. Exato. Quando você pega um diretor que é mais sensível, que tem um olhar mais delicado ali pra aquelas emoções, funciona. Por exemplo, a adaptação do It. A nova, né? É, a nova, a parte 1 especialmente. Porque a parte 2 eu detestei. Eu também não gostei da parte 2, mas a parte 1 é muito boa por causa disso. Você tem muito foco nos personagens. É nítido, a parte 1 você quer devorar a história e saber o que acontece mesmo com o tempo do filme. A parte 2 eu senti que, pelo amor de Deus, acaba esse filme. Sim, eu também. E aí você pega, por exemplo, e esse pra mim foi um problema da adaptação do Telefone do Sr. Harrigan, que apesar de ter um elenco bom, Sim. realmente bom, porque, por exemplo, você tem ali o Donald Sutherland fazendo o Sr. Harrigan. Pra quem não se lembra, ele fez, entre muitos papéis importantes, ele fez também os Jogos Vorazes, né? Ele é o... eu esqueci o nome dele nos Jogos Vorazes. Domênica me salva. É o maluco lá que coordena. Isso, é ele mesmo. E você tem o Jaden Martell, que fez o Bill de It, que a gente acabou de falar, o protagonista. Mas o filme tá tão mal dirigido, na minha opinião, que eles não têm nenhuma química em cena, eles não têm nenhuma emoção. Tipo, teve uma cena, eu tava vendo com o Bruno esse filme, né? Teve uma cena que ele recebe a primeira mensagem de texto e ele corre pro pai e fala assim: é o Sr. Harrigan, ele está vivo, temos que correr lá no cemitério, temos que tirar, ele foi enterrado vivo. E o ator fala isso, tipo, papai, o Sr. Harrigan está vivo. E eu olhei pro Bruno, tipo, caraca, você desconfia então que a pessoa tá enterrada viva e você fica, tipo, nessa calma, papai. Ah, não, cara. Foi, tô tocando, vai lá atender, ó. Pelo amor de Deus, parece que o garoto tava lendo o roteiro, sabe? E sim, no conto, você vê que tem muita emoção. Tem muita química entre os dois. Nossa, ele tá desesperado. Sim. Imagina, você recebe uma mensagem de texto de alguém que você acabou de enterrar. Porque eu acho que a gente talvez não tenha deixado essa parte muito clara, mas antes do enterro, o Craig deixa um iPhone, que ele deu um iPhone de presente pro Sr. Harrigan, e ele deixa esse iPhone dentro do paletó do defunto, no caso, né? Eu acho a contextualização temporal do filme também bizarra. Depois que eu li o conto, eu descobri que a do filme tá horrível. A linha temporal do filme tá toda bagunçada, né? Sim, você fica até meio perdido em alguns momentos na passagem de tempo. Ele vai e volta. Realmente não faz muito sentido. Aliás, você tocou num ponto importante, porque a linha temporal é muito importante pra história, já que estamos falando de avanços tecnológicos, né? Então ele começa ali na época do primeiro iPhone, e essa é uma informação muito importante. A gente tá falando ali do quê? Anos 2000, mais ou menos? 2003. É por aí mesmo, né? Por que é importante ser o primeiro iPhone? Por causa dos bugs de sistema que existiram na primeira linha de produção. E aí você vai evoluindo até que chega o ponto que o Craig está mais adulto, ele tem um iPhone 4. Então, assim, a evolução no tempo é importante porque existe uma evolução tecnológica que é muito importante também para a história. Aliás, é a peça central, assim, de desenvolvimento para as coisas acontecerem na história, né? Mas eu achei muito bizarro essa passagem temporal deles também, porque eles colocaram de jeito como se 2003 fosse uma coisa tão... Gente, a minha filha é de 2006, eles colocaram com uma fotografia que parece que eu tava no início dos anos 90. Eu achei muito estranho isso. Até a estética da casa, das roupas, parece realmente muito antiga. A fotografia do filme parece aquela transição dos anos 80 para os anos 90, não inícios dos anos 2000. Eu não tinha reparado nisso, mas você tem um bom ponto.
Até a vestimenta dos personagens você observa isso. Inclusive, como é uma cidade de interior, e aí a gente vai falar de Stranger Things, porque Stranger Things bebe muito lá do Stephen King, mas inclusive as cenas de escola parecem muito com Stranger Things. É que eu acho que escola lá é tudo meio clichê também, né? Sim, mas é a época, é o que você tá falando. Pô, Stranger Things se passa em 84, 85, sei lá. Exato. Então, 2003 a gente lembra de colégio meio meninas malvadas, vamos dizer assim. É, e ali você tem, tipo, Stranger Things com iPhone. Sim, e eu falo porque eu moro numa cidade interior. E tá, a gente é mais atrasado, vamos dizer assim, né? Com os avanços, né? Mas tava muito ali. Poxa, mas em 2003, essas barreiras estavam começando a ser vencidas por causa da globalização, né? Sim. Que, aliás, é todo o ponto da história falar da internet, da globalização e das novas conexões que as pessoas formam. E é muito bizarro, né? Porque tem aquela passagem que ele fala, né? E quando isso aqui, as pessoas começarem a usar isso aqui de modo errado, começarem a vender as informações por dinheiro, a postarem coisas falsas, né? E ele fala assim, naquele momento o Sr. Harrigan falou tudo o que iria acontecer nos anos seguintes. Ele previu o futuro. Sim. Eu acho essa discussão que o King propôs na história incrível, porque quem tá mais acostumado a ler o Stephen King de histórias mais clássicas não tá muito habituado com esse tom mais crítico e reflexivo dele. E ali ele realmente pega, não pra criticar a tecnologia, não é isso, mas pra refletir sobre, né? Sobre como que nós estamos dela. usando a tecnologia? Pra bem ou pra mal? Como que nós estamos usando? Eu acho isso muito interessante na história. E ele mesmo ele fala, que ele fala assim, se eu tivesse uma televisão aqui ou um rádio, eu ocuparia o meu tempo em vez de fazer outras coisas ali, entendeu? E é isso que realmente acontece, a gente perde a noção do tempo, às vezes fazendo coisas, entre aspas, né, meio desnecessárias, em vez de fazer o que é necessário. Ah, sim. Por exemplo, ficar rolando o feed do TikTok ou do Instagram pra sempre, ao invés de fazer alguma coisa. Agora, ainda nessa parte da tecnologia, não é só o uso da tecnologia que ele questiona, tipo, da internet, mas e aí a gente vai começar a entrar no ponto principal, né? Que ele vai falar sobre como essa tecnologia afeta as relações. E tudo bem, ele ainda é um menininho que tá lendo livros para um idoso. Mas, a partir do momento que ele presenteia o Sr. Harrigan com um iPhone, e o Sr. Harrigan fica viciadão no telefone lá, no celular, é até engraçado, porque ele fica todo tipo, não, isso não presta. Oh, não, mas peraí, deixa eu ver isso aqui. Ele fica maravilhado, né, com o que aquilo fornece, né? O homem fica super viciado. A partir desse momento, eles começam a se conectar de outra forma, porque eles passam a se ligar, a se telefonar, né? Depois da morte do Sr. Harrigan, aparecem as mensagens de texto. Mas antes da mensagem de texto, tem uma coisa que eu achei tão sensível que o King colocou, que ele usou como recurso, né? Mas foi de uma forma tão delicada, porque a princípio o Craig liga pro Sr. Harrigan para conversar sobre coisas que ele só contaria para um amigo. E eu acho que também tem o lance da mensagem de voz, né? Você ainda ouvir a voz da pessoa ali, deixa ela um pouco presente. Porque naquela época não tinha isso. Hoje a gente tem vídeo, tem WhatsApp que você tem mensagem. Sim, é verdade. Entendeu? Isso também é muito sensível. É aquela voz que você sempre ouvia, ela ainda tá ali, de alguma forma. A voz da mensagem eletrônica ali, de não poder atender, no caso. E ele liga porque ele sente saudade. E, metaforicamente falando, nós também fazemos isso com pessoas que nós perdemos, né? Essa coisa de querer conversar. E, às vezes, você fica pensando, poxa, eu queria contar isso, né? Que aconteceu pra uma pessoa que não tá mais aqui. Eu tenho certeza que se alguém que está nos ouvindo não passou por isso, conhece alguém próximo que passou, ou infelizmente algum dia também vai passar, porque faz parte da vida o luto, né? Sim. E esse apego emocional que nós temos com essas pessoas deixam marcas na gente. E essa comunicação que ele tenta fazer com o além, vamos colocar aqui entre aspas, é uma prova dessa conexão que ele tinha. E o King usou a tecnologia literalmente para formar a conexão, né? E todos os momentos também ele lida com
o luto, né? Com essa tecnologia. Todos os momentos. Até porque, não só com a tecnologia, vale lembrar que pra construção do personagem dele, ele lida com o luto desde que ele perdeu a mãe, quando ele era criancinha. E ele não sabia lidar com essa perda. Mas quem é que sabe, né? Não, sim. Eu digo, vamos dizer assim, ele demora, né, um bom tempo para digerir essa informação, provando que o processo de luto, ele é gradual e você interpreta ele de modos diferentes, em fases diferentes da vida. E cada pessoa de um De um jeito. jeito. Inclusive, em relação a cada pessoa também de um jeito, porque ele tinha uma relação com a mãe e ele tinha uma outra relação diferente com o Sr. Harrigan. Mas eu digo assim, a tecnologia com o luto, que até no momento das próximas mortes que ocorrem, o jeito que as informações sobre elas chegam está diretamente relacionado. Tempo de informação, tudo é relacionado. Ah, sim, com certeza, porque aí ele vai... Ah, quer saber sobre o obituário de fulaninho que morreu. Ele vai lá, Google. E antes eles tinham que esperar 2 dias pra sair no jornal da cidade. Uhum. Entendeu? Tudo tá relacionado. E aí você pensa, né, como que luto e avanços tecnológicos podem entrar em um conto ficcional? Podem. O Stephen King sabe como. E de forma sutil, né? Ele conseguiu abraçar as duas. Mas ele é assim, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito na escrita do Stephen King é essa sutileza que ele tem para tratar de temas delicados. Claro que ele já errou a mão várias vezes em vários momentos. E quem nunca, né? Quem nunca? Mas o homem já escreveu pra caramba também. Aí você aponta alguns erros, talvez brutais. Porém, a quantidade de acertos é tão superior. Eu quero, inclusive, deixar uma indicação pra você, ouvinte, que é de um outro livro dele, que chama Love. Eu não sei por que ele se chama Love, porque isso é uma tradução, assim, entre aspas, brasileira. Na verdade, o nome do livro é A História de Lizzie. Traduz esses títulos. Oi? Quem que faz a tradução dos títulos? Não sei. Botaram o Love aí porque ele não existe em inglês. É Lizzie's Story, né? Lizzie's Story. E ele fala sobre luto também. E, poxa, eu acho tão bonita a forma como o Stephen King fala sobre sentimentos, emoções, dores, traumas. Ele não é só um autor de medo e terror e suspense. Tem muito mais sobre o Stephen King. E eu fiquei realmente surpresa, apesar de já conhecê-lo nessa outra face do Stephen King, eu fiquei realmente surpresa porque eu esperava algo totalmente sobrenatural com espírito ou alguma coisa do tipo. Com a assinatura King. Sim, até porque o pôster do filme é do Craig colocando o ouvido assim na terra em frente à lápide do Sr. Harrigan pra ver se escuta o telefone tocando. E aí eu pensei, né, poxa, realmente vai ser uma coisa mais sobrenatural. E, bom, eu fiquei feliz com o resultado. Você ficou decepcionada por não ser esse terror todo? Cara, eu te confesso que eu me surpreendi. Real. Porque eu Mas esperava... uma surpresa boa ou ruim? Não, foi uma surpresa boa, porque sim, eu esperava um terrorzão. Em algum momento do filme, a hora que começou a acontecer as coisas ali, porque eu vi o filme antes, né? Eu achei assim, caramba, vai virar um trash, com alguns que a gente comentou. E aí eu pensei, opa, não virou um trash, souberam lidar ali, pegaram o jogo de cintura e, pô, foi muito bom. Foi muito bom. Apesar de não a gente ter criticado aqui algumas coisas, você achou então um bom filme? Eu achei bom o filme, porém, uma coisa que eu já havia comentado com você, eu acho que eles nunca sabem terminar as adaptações do King. Eu não assisto um filme, com exceção acho que do Dr. Sono, que eu assisti, mas eu acho que sempre o final fica meio vago, sabe? Meio perdido. Eles não sabem terminar isso. Mas aí, lendo o conto, amarra. Mas só pelo filme, eu até cheguei a comentar com você, eu fiquei meio perdida no final. Eu acho que talvez, por quê? Por causa dessa passagem temporal mal feita. Talvez. E uma outra característica do Stephen King também é que ele gosta de deixar no ar, assim, né? O suspense. Ele não é um autor taxativo de falar, aconteceu isso, né? Ele deixa muito pra sua interpretação.
Sim, mas no conto faz mais sentido isso do que no final do filme em si. Sim, porque nem sempre é fácil transportar isso pra filme. Na minha opinião, pelo menos eu vejo muitos filmes com o final aberto que você realmente fica, tipo, o que aconteceu? Eu acho que é a interpretação também, né? Só que se o filme não te te dá elementos suficientes pra interpretar, complica, né? Sim. Você disse que não tinha entendido, é verdade. Quando Sim, você viu só o comentando. filme. Quando você terminou de ler o conto, você entendeu? Eu acho que, bom, pelo menos pra mim, sabe? Foi o que eu falei. A passagem temporal no conto é muito bem explicada. Você não se perde. Em algum momento ali no filme, pô, de repente tá na faculdade, você já perdeu o timing ali, mas ele ainda, você olha pra ele ainda tá do mesmo jeito de quando ele tinha 13 anos de idade. É verdade. E what the fuck, sabe? Tipo... Não mudaram nem o penteado, cara. Não, ele continua usando a franja dos anos 2000. Não vou falar dos emos que eles podem nos cancelar, mas, sabe? Mas eu acho que foi isso. Isso pecou pro entendimento. Essa questão do ser sobrenatural ou não, você entendeu melhor pelo conto? Pelo conto, sim. O filme me deixou na dúvida. O conto não me deixou. Pra mim, o conto não é sobrenatural. Mas isso é uma interpretação. Sim, pode é uma ser interpretação. Também. É uma interpretação. Isso é maravilhoso, cara. Se você pensar que fé e crenças envolvem sobrenatural, é sobrenatural. Uhum, ok. E além disso, é uma coisa que a gente comentou em off, né? A nossa mente procura ver o que ela quer ver. O que conforta. O que conforta. E, na minha opinião, o conto e o filme, a história como um todo, é sobre isso. O Craig analisa os sinais que ele recebe da forma como é mais confortável para ele. Em 2022, O Telefone do Sr. Harrigan foi adaptado para um filme pela Netflix, sob direção de John Lee Hancock. Entre os produtores executivos, o próprio Stephen King encabeçou o projeto. Não quero falar de ser melhor, não. Mas o que você curtiu mais fazer? Ler ou assistir ao filme? Foi o que eu falei, eu acho que um completou o outro. Assistir o filme sempre é prazeroso, sabe? Mas foi o que a gente comentou. Acho que fazia tanto tempo que eu não lia. E foi uma história tão envolvente. Cara, eu li praticamente em um dia. Tá bom, correndo contra o tempo, mas eu li. Tava tão bom a história, tão envolvente, que eu consegui consumir em um dia, sabe? Ela abraçou. Então, sem dúvidas, o conto foi melhor, disparadamente. Eu vejo muita gente criticar conto, dizer que não gosta. Mas, cara, eu acho conto uma coisa tão magnífica. Porque você conseguir colocar sentimento, envolvimento e uma história relativamente complexa dentro de menos de 100 páginas é uma coisa muito extraordinária. É uma história bem escrita, com início, meio e fim. Sim, como o conto deve ser. Sim. Mas nem todo mundo sabe fazer isso, nem todo escritor é um bom contista. Sabe fechar redondinho. Mas eu vou te falar que tem alguns contos do Stephen King que eu acho, assim, sensacionais. E eu devo dizer que eu curti mais ler também do que assistir, apesar de eu considerar um bom filme dele. Não é o melhor, não é a melhor adaptação. Tá longe de ser um It Parte 1, ou até mesmo polêmico e iluminado, do tipo, tem quem ame e tem quem odeie. Mas é um bom filme. E tá muito longe de ser ruim. Tá muito longe de ser ruim também. A única passagem que eu acho que o filme deixou muito bacana, que não dava pra passar, acho que isso também no conto, é o momento final, quando ele se levanta pra sair da escola, porque tá todo mundo ali fissurado no telefone. Ninguém mais conversa. E aí ele guarda o telefone e levanta. Essa é uma sacada muito boa, porque ele mostra justamente essa parte ali das conexões que nós fazemos hoje, né? Mas você tá ali do lado da pessoa e você não interage. É muito estranho. Hoje mesmo eu tava... Vou até dar um exposed aqui. Eu tava conversando num grupo de WhatsApp e duas pessoas começaram a discutir e eu mandei uma mensagem assim: vocês estão um do lado do outro, por que vocês não discutem entre si ao invés de discutir no grupo? Porque esse avanço tecnológico trouxe uma coisa muito boa, né? Que é aproximar, tipo, a gente mesmo, né? A gente se conheceu naquela época lá, 2000 mais ou menos, né? E isso é muito bacana, porque ela aproxima demais as pessoas. Mas também ficou muito ruim, porque ela também afastou as pessoas. E não é a intenção do Stephen King apenas bater nisso, não. E dizer, não usem tecnologia. E apenas mostrar, olha, mudou. A vida é assim. As coisas mudaram, esses são os riscos, essas são as vantagens, e é isso. E tá tudo bem. Nem sempre tá tudo bem, mas a
vida que segue, né? As coisas mudam. E você tem que lidar com isso. Agora, me fale. Estamos em 2023. Este homem continua produzindo histórias a todo vapor, graças a Deus, Deus o conserve. E queremos mais. Eu acho que a gente sempre quer mais do King, né? Poxa, eu sou viciada no King, cara. Eu queria muito trazer mais coisas dele aqui pro Perdidos. Aliás, ouvinte, nos conte, você quer ouvir mais sobre o Stephen King? Por favor, diga que sim. A gente que já disse que sim. Diga que sim e você será atendido. Eu acho simplesmente impressionante. E eu tava há um tempo sem ler alguma coisa dele também. E voltar lendo um conto. Aliás, se você nunca leu, eu fortemente sugiro começar por um conto, ao invés de pegar os romances mais pesados dele. Poxa, é realmente um recomeço, assim, um reencontro. É muito bom. Foi o que eu falei, ele abraça. Não Às sei, vezes de uma forma meio mórbida, mas abraça. não é mórbido, eu acho porque ele falou tão bem de sentimentos, de emoções difíceis de lidar. E ele escreveu sobre isso tão bem ali naquele momento, naquela passagem, que eu acho que abraça sim. Porque é meio como se te compreendesse. Exatamente. E eu acho tão... Ai, sei lá, tão reconfortante Sensível? você ler sobre alguma coisa que você já passou, ou está passando, ou se relaciona com isso de alguma forma, com esse tema, né? E você acompanha a transição desse personagem, desde o momento do trauma, até aprendendo a lidar com o luto, não querendo desconectar, né? Não querendo desligar o telefone, insistindo ali, acho que passam-se 7 anos da história, né? Acho que é isso mesmo, 6, 7 anos. E ele continua ali, né? Ainda com aquela esperança de eu vou ligar e ele vai atender. Até aquele momento que ele decide, chegou a hora de me libertar. E eu acho que poucos ouvintes não vão conectar os pontinhos aqui e pensar em alguma situação que já passaram, sabe? Porque a morte é aquilo que a gente fala, né? É a única certeza que a gente tem na vida, mas a gente não quer lidar com ela, a gente não quer passar por ela. Essa é a verdade, a gente não quer perder ninguém que a gente gosta. E nunca é fácil. Então, ler sobre isso, na minha opinião, facilita um pouco esse processo, porque você vive isso através do personagem, né? Não é você, mas poderia ser. Naquele momento que você tá lendo, é um pouco de você. Não sei, ficou um pouco profundo isso. Levaríamos pra sessão de terapia. Então. Mas o Stephen King é um autor profundo, as histórias dele são histórias profundas. Aliás, ele mesmo já declarou que os maiores vilões dele, na verdade, são humanos, não são sobrenaturais, né? Assim, o palhaço do It não é o maior vilão do Stephen King. É porque não tem colorfobia. Ai. Desculpa, amiga. Com todo respeito ao seu pânico por palhaços. Tá perdoada. Mas os maiores vilões são realmente os humanos, né? E aqui, nesse caso, não é nem um humano em específico, e sim uma situação. Cara, mas a situação da morte não dá pra vê-la como vilão, né? Porque ela é inevitável. Ela vem, ela simplesmente vem e você não tem o que fazer com ela. Entendeu? É meio conto dos 3 irmãos, mas tudo bem. Você aceita, você tem que aprender a lidar com ela. Por falar em morte, eu acabei de lembrar de uma curiosidade mórbida. Que a professora a Miss Hart no filme, que não é Hart no conto. Que não é Hart no livro. Eu não sei por que eles mudam o nome de uma personagem. Gente, não tem o menor motivo pra mudar o nome da personagem, mudaram. A atriz, é a atriz que faz a morte lá no Sandman. Tô chocada agora, mas tudo bem. Aí estamos falando de morte e levaram a morte pro pra matarem filme. a morte? Pois é, nossa, ainda matam a morte. Que audácia, né? E tem outra coisa também que eles comentam que eu achei legal, é quando o Yankee, o valentão da escola morre, que ele fala assim, que até os valentões, né, vamos dizer assim, os chatos, né, tem alguém que sofre por eles, né? Porque eu acho que aí a gente volta nisso, né? Cada um lida com essa situação de um jeito e as pessoas têm família, né? Exato. Ou se não for família biológica, tem entes queridos, tem pessoas que são próximas de alguma forma, tem vizinhos que de repente se importam. Dificilmente uma pessoa é completamente, assim, uma ilha, né? E ela fala isso pra ele no conto. É a síndrome do tudo gira ao meu redor na adolescência. Ai, sim, a visão ptolomaica de mundo. Isso. Né? De você achar que
tudo é por sua causa. Então, isso acontece quando ele começa a questionar, né? A culpa da minha mãe ter morrido foi minha. Não foi. O que você poderia ter feito? Como que você seria responsável, né? A menos que você literalmente mate a pessoa. Sim, mas isso não também é responsável. Mas isso também leva a outro sentimento, né? Que também, tipo assim, que tudo que você faz, direto ou indiretamente, afeta as pessoas à sua volta. E isso envolve emoções também. Afeta, mas quando você se depara com essa situação de luto, também é muito comum que você se culpe por coisas que absolutamente não estão no seu controle e não fazem o menor sentido, mas aí você pensa assim, eu não dei bom dia hoje pra aquela pessoa e ela morreu. E se eu tivesse feito diferente? Sabe, assim, não faz sentido lógico, mas naquele momento você tá sentindo aquela dor e tudo gira em torno disso, tudo gira em torno de você. Então, eu me lembro de uma situação, assim, quando eu era criança e eu perdi algum parente que nem era próximo e eu fiquei pensando, tudo porque... eu não me lembro agora direito, mas eu tinha algum trabalho da escola, eu associei isso com a morte da pessoa, sabe? Cara, que viagem! Por que eu fiz isso? Mas a nossa mente funciona de uma forma muito engraçada, às vezes. Sim. Engraçada, não sei se é uma boa palavra, né? Mas curiosa, no mínimo. No mínimo. Sabe, e você comentou disso, eu já tive experiências de perda por doença, que realmente você vê e você fala assim, foi feito tudo que foi possível, que você realmente consegue visualizar aquilo, e eu passei por experiência do tipo, cara, e se naquela época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, tivesse prestado atenção em certas coisas, será que teria sido diferente? A gente se pergunta. A gente se maltrata, né? A gente não se pergunta. Sim, a gente chega a se maltratar por isso. E o Craig é um personagem que faz muito isso, o tempo todo, até o momento, e eu acho isso fantástico. O processo que ele passa eu acho simplesmente fantástico. Até esse momento em que ele lê na mensagem o que ele precisa ler, porque é aquilo que eu te falei em off, né? Não faz sentido. A mensagem que ele recebeu não faz o menor sentido. Mas o cérebro dele arranjou de uma forma que fizesse. E ele lê o stop, né? O pare. E pronto, é aquele estalo que faltava pra libertação desse processo, né? De repente, pra um desfecho, né? É um amadurecimento, um entendimento, né? Um autoconhecimento. Também. É isso, muitas reflexões, muitas análises. E o recado pro ouvinte, diga o que você quer dizer pra pessoa hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe a hora da frente, na verdade, né? Então, gente, eu não acho que claro, há situações, mas não guardem mágoas, falem o que vocês sentem, se vocês gostam das pessoas, se vocês devem elogiar as pessoas, façam. A gente não perde por ser verdadeiro. Verdade. Muitas vezes a gente perde pelo que a gente não disse, né? Sim, tô muito emotiva hoje. Foi um episódio emotivo. É isso, ouvinte. Espero que você fique bem. E espero que se você estiver passando ou tenha passado por uma situação dessas, você também possa se sentir abraçado por uma história que vai conseguir te acolher, porque histórias fazem isso, né? Histórias ajudam a recontar a realidade de uma forma que seja mais fácil pra gente processar. E fique bem, leia Stephen King, não deixe de ler o conto e nos conte se você quer ouvir mais sobre este autor tão queridinho por aqui. Bruna, você tem mais alguma coisa a dizer pro nosso ouvinte? Não, acho que é isso mesmo. O recado eu já dei ali atrás e é isso, gente. Aproveitem cada minuto, a vida é única. É isso. Um beijo. Obrigada pela sua escuta atenta e por todo o carinho, e nos vemos no próximo episódio. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Bruno Tomura. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Aire Chu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes,
Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.